Bom dia, Iris. Tudo bem? André, quanto tempo? Como vai você? Tudo jóia? Só te vejo pelas redes, né? O som tá bom aí pra vocês ou tá baixo? A Olivia chegou. Viva! A gente está combinando. Nossa, ontem eu vi a sua blusa de onça. Foi onça, né? Foi. Achei linda. Aí hoje de manhã eu olhei assim pro armário e falei, que cor que eu vou colocar? Não, Olivia merece um vermelho, uma coisa viva, uma coisa alegre. Pois é, não sei se tem a ver com o Dia dos Namorados, né? Eu primeiro Pois botei é. uma branca, aí era uma branca de gola assim, eu fiquei meio sufocada. Falei, vou botar uma que tem uma gola mais soltinha, vou botar essa vermelha, que eu também acho que vai combinar com a Lisandra. Ai, sensacional. Tudo bom, Olivia? Tudo bem, você? Deixa eu só ajeitar um Tudo pouquinho para jóia. não ficar com uma É, cara tão grande. torta, né? Eu também tô ajeitando aqui. Bem-vindos, pessoal. Podem ir chegando. Hoje nós vamos ter um bate-papo aí super bacana. Minha mãe entrou, Olivia. Olha aí. Oi, Nossa, quem é que sua mãe? legal. Dona Ledi. Solange? Não, Dona Ledi, tá Ledi? ali, ó. Não, Dona é. Ledi. Oi, Dona Ledi. bom dia, pessoal. Nossa, a Patrícia Tudo Calmon bem? também. Bem-vinda, Patrícia. Que legal. Nossa, Olivia, é uma alegria muito grande receber você aqui hoje. É uma coisa que eu já queria há muito tempo, né? Mas agendas da gente e esse trabalho grande, né, que a gente está fazendo. Você agora com lives 2 vezes por semana, né? Gente, a Olivia está fazendo Pois todas é, as terças e quintas, às 5 isso. da tarde, o chá com a Olivia. E ela leva vários convidados. E aí já fica aqui o convite para quem quiser já terça que vem acompanhar, Isso né? aí, obrigada, querida, obrigada. A ideia é Imagina. essa, é conversar, né? Pensar publicamente as questões que envolvem tantas áreas da vida, e não só o direito, mas perpassar por todas as áreas aí da nossa vida, saúde mental, física, Adoro também, viu? cultura, Isso. tudo, né? Muito bom, Enfim, muito bom. Olivia, eu vou fazer o seguinte, para prestigiar quem chegou no horário aqui com a gente, eu vou só me apresentar e depois eu vou querer que você faça uma apresentação sua, tá bom? Tá tá ouvindo o ótimo. jazz aqui tocando? Tá ouvindo? Ah, eu vou deixar, viu? Vou deixar baixinho Adorei, aqui. tá ótimo. Olha, para quem não sabe, quando eu fiz a minha capacitação, uma das coisas primeiras que eu gostei foi a comparação das práticas que a gente vai falar aqui hoje com o jazz, que eu já sou uma fã de jazz aí há muito tempo, então para mim foi me sentir em casa, né? Então até eu deixei o jazz Uhum, aqui. uhum. Então, Muito bem-vindos bom. todos. Para quem não me conhece, quem está aqui pela primeira vez, eu sou Lisandra Colossi Oliveira, sou advogada colaborativa, designer de soluções, mediadora extrajudicial e hoje também estou presidente aqui na OAB, subseção Lauro de Freitas, na Bahia, da Comissão de Mediação em Práticas Colaborativas. Então, tenho a honra aí de estar também cuidando um pouquinho disso nessa nossa cidade de Lauro de Freitas, né? E também tenho muita alegria em fazer parte do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, cuja presidente está aqui conosco hoje, né? E participo da Comissão Civil Empresarial e também de parcerias institucionais, o que me deixa muito feliz, porque eu acho que com parcerias é que a gente cresce nesse nosso meio. Pronto, isso era sobre mim, agora eu quero que a nossa convidada se apresente. Fica à vontade, Olivia. Ah, muito obrigada, Lisandra. Lisandra é uma querida, uma amiga, uma parceira que chegou para ficar, né? Veio com muita energia, com muita, enfim, muita competência, muita dedicação para espraiar essa ideia, né? A cultura das práticas colaborativas. Então, fico muito honrada e feliz com o teu convite e de estar aqui Obrigada. falando para o pessoal do Brasil, mas especialmente da Bahia. E, bom, meu nome é Olivia Furst, eu sou advogada, sou mediadora extrajudicial também, como a Lisandra. Eu trabalho com famílias já há muitos anos, trabalho, né, especificamente com direito de família aqui no Rio de Janeiro. Me capacitei, comecei a trabalhar com práticas colaborativas em 2012, mais ou menos,
Em 2014, a gente fundou o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas e, desde então, esse é um trabalho que vem crescendo exponencialmente. Essas práticas foram vencedoras do Prêmio Novare em 2013, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso, né? Mas, enfim, para sintetizar, então, hoje eu tenho um escritório, né? Trabalho com casos privados, tanto de mediação quanto de advocacia, e advocacia consensual, colaborativa, e estou presidente, como você disse, né, do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, sou docente nessa área. É isso, acho que em síntese, sou mãe de 2 filhos, moro aqui no Rio de Janeiro, acho que é isso. E é uma pessoa incrível aí, que eu tenho uma super admiração. Olha só, Olivia, você viu quem chegou aqui já? Renata. Oi, Rê, tudo bem? Renata também, do Instituto Brasileiro de Práticas, docente, aqui conosco. Sim. A Martinha também está aqui, uma amiga querida aqui de Laura, advogada. Olha aqui a Jane, também da Comissão de Mediação. Sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Todo mundo. Olivia, deixa eu te falar, você sempre tem o chá das 5, né? Eu tenho o vinho, sabe? Porque menina, das Mas olha só, a gente tem que quebrar. Exato, a gente tem que quebrar os paradigmas. Eu sou gaúcha, né? E meu avô sempre tomava uma tacinha antes do almoço. Meu almoço daqui um pouco, quando terminar a live contigo. Então eu vou fazer isso em sua homenagem aqui, porque eu quero que você comece, Olivia, contando pro pessoal como foi o seu primeiro contato com as práticas, de onde nasceu isso, de onde surgiu. Conta pra gente aí. Tá bom, maravilhosa você, Lisandra, adorei. Da próxima eu vou trazer o meu vinho também. Estou só com um copinho d'água mesmo, mas da próxima... Se quiser, depois a gente pausa aqui, você busca e volta, não tem problema não, o pessoal espera. Não, vamos lá. Deixa eu colocar. Como é que começou essa história? Bom, eu advoguei no contencioso uns anos, foi a minha primeira experiência, né, no direito, assim que eu me formei, fui para um escritório de contencioso cível, depois quis migrar para a área de família. E nessa época eu conheci a proposta da mediação, isso lá em 2007, 2008. Mas ainda era uma ideia muito remota, muito distante, né? Assim, em 2009 eu fiz o curso de mediação aqui no Rio, do Mediare, com a Tânia Almeida. E foi também uma experiência muito rica, aprendi muito. Mas ainda naquele tempo, apesar de já terem muitos projetos, né, em andamento, ainda naquele tempo parecia uma coisa muito remota, né? Trabalhar com mediação no Brasil ainda parecia algo muito distante. E eu tive a surpresa eu tive a oportunidade de trabalhar logo depois da minha formação nesse curso, no final de 2009, eu trabalhei como mediadora e observadora de uma câmara de indenização que foi criada para indenizar os familiares das vítimas daquele acidente aéreo da Air France. Lembro. O voo 447, que foi Rio-Paris. Terrível. Pois é, foi um acidente horrível, né? Assim, e foi criada, na época, uma câmara inspirada em outros modelos, como a Câmara de Indenização do 11 de setembro, outros compensation programs, compensation funds desses, né? Para poder ser uma opção para as famílias, para que elas possam receber a sua indenização pelos danos causados, pelo impacto causado, não terem que obrigatoriamente passar pelo périplo de um processo judicial. Então, essa ideia é para, né, formar uma opção para aqueles que acham que pode ser, enfim, interessante por N razões. E aí eu tive a oportunidade de participar desse trabalho, que foi um trabalho muito desafiador, muito rico, de muita aprendizagem e que para mim foi um divisor de águas, né? Trabalhar com essa perspectiva de uma abordagem não adversarial das situações, dos conflitos. Para mim, como eu disse, foi um divisor de águas. Eu divido no antes e no depois dessa experiência, porque eu entendi que o mesmo fato ele impacta as pessoas, as famílias, de maneiras muito diferentes. E uma coisa é você ter um bom direito, outra coisa é o que realmente você precisa. Às vezes, o bom direito ou o caminho do bom direito vai trazer um custo emocional muito grande, vai trazer um efeito colateral. Cada família tem cada pessoa tem a sua peculiaridade, tem as suas necessidades. Eu pude perceber essa realidade, né? O fato foi o mesmo. Algumas pessoas, todas que estavam ali, perderam um ente querido muito próximo, né? Era sempre a família nuclear. Às vezes era o pai, às vezes era a esposa, às vezes um filho. Não estava fácil para ninguém, mas como cada um reagiu de uma forma.
Então, depois disso, dessa experiência que durou do final de 2009 até meados de 2011, eu decidi, desculpa, a partir daquele momento, que eu não ia querer mais trabalhar com processos adversariais. A partir daquele momento, desculpa, me engasguei. À vontade, imagina. A Pelo partir amor de daquele Deus. momento, eu decidi que eu ia querer abrir espaço na minha vida para mediação acontecer. Então, acompanha comigo aqui. Eu estou falando de um trabalho que começou no fim Mediação. de 2009 e concluiu em meio de 2011. Nesse meio do 11. caminho veio a resolução 125 do CNJ, que é de CNJ. 2010, que estabeleceu a política nacional de tratamento adequado aos conflitos de interesses. Isso passou a ser uma política pública. Então, eu entendi naquele momento que, além da minha experiência já ter feito essa mudança dentro de mim, estava acontecendo, a mudança na legislação institucional estava em curso e de maneira muito rápida. Agora era uma política pública. Então, em 2011, eu tomei a decisão de não mais trabalhar com processos adversariais. Eu continuaria advogada, tendo meu Sim. escritório, mas eu queria me dedicar à mediação. E naquele momento, eu entendi que seria atuar como mediadora, né? E dar aula. Então, eu procurei de novo a Tânia Almeida, do Mediário, comecei a me envolver em projetos, né? Que ela estava ali fazendo. Isso está comigo, está me acompanhando. Estamos no meio de 2011, né? Perfeito. Estou seguindo sua Tá na seu linha do timeline tempo. aí. Perfeito. Foi quando Tô. ela me falou, Olivia, olha só, eu acabei de voltar de uma viagem que ela vai todo ano, a Tânia Almeida, ela vai todo ano, em abril, para o congresso da ABA. ABA é American Bar Association, é a OAB americana, né? E ela vai sempre para assistir as palestras da sessão de resolução, Conflict Resolution, que ela vai ouvir sobre métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. E ela tinha acabado de voltar em 2011, ela tinha conhecido a ideia da advocacia colaborativa. Ela comprou alguns livros, ela assistiu uma palestra de uma advogada da Califórnia chamada Pauline Tessler, Sim. e ela trouxe alguns livros, né? Depois ela se inteirou um pouco mais, e para encurtar a história, em agosto de 2011, ela fundou um grupo de estudos, e eu fui para essa reunião. Ela chamou uma série de colegas, tanto da área jurídica quanto de saúde. A Tânia Almeida, para quem não sabe, ela é a diretora, né, a fundadora do Instituto Mediário, ela é professora, instrutora de mediação, e a formação dela é médica, ela é da área de saúde. Ela é trabalha com psiquiatra, né, mediação. Olivia? Isso, é. E ela depois foi para terapia de família e chegou na mediação, né? Esse é o percurso dela. E ela fundou, então teve um dia em agosto que ela reuniu um grupo de amigos da área jurídica, alunos, amigos, jurídica, saúde e finanças, que são as três áreas, né? Que o tripé ali da prática colaborativa no direito de família. E eu fui para essa apresentação dessa ideia. E quando eu Imagino vi, vocês Lisandra, reunidas lá, eu queria estar lá no meio, falar, oh meu Deus do quando céu. eu via as capas dos livros que ela trouxe, né, assim, divórcio colaborativo, advocacia colaborativa, práticas colaborativas no direito, o novo advogado, como o consenso vem transformando a prática da advocacia, esses eram os títulos dos livros que ela expôs assim numa mesa. Eu Imagina. tinha feito uma decisão recente de não mais trabalhar com litígio, então foi um negócio que se encaixou assim, perfeitamente. Porque eu abri, eu tinha acabado de tomar um passo sem saber muito bem onde ia dar, e de repente ela me presenteou com aquele caminho ali. E eu pude, então, me dedicar, como eu estava nessa mudança profissional, eu tinha tempo, comecei a ler, comecei a me envolver com essa literatura e participar do grupo de estudos, e assim, com muito engajamento, com muita disponibilidade. E aí a coisa ela foi indo, foi fluindo, e eu conheci, então, a proposta das práticas colaborativas no direito. Na época, não existia nenhum texto, nenhuma bibliografia em português, tá? E a gente não tinha notícia de ninguém que estivesse fazendo isso aqui no Brasil. Esse grupo começou, então, a estudar, se dedicar, a traduzir esse material. Em 2012, a gente foi fazer uma formação fora nessas práticas. E
o grupo começou a atuar em casos reais. A gente começou a discutir como seria o atendimento, como seria a abordagem daqueles casos, nos casos que a gente estava atendendo nos escritórios e consultórios. Então, esse grupo começou a se reunir uma vez por mês. E aí, a gente, em 2013, de 2012 para 2013, a gente, cada vez o grupo mais entusiasmado e percebendo a pertinência dessa ideia, a pertinência dessa prática, né, na nossa cultura, exato, o impacto na vida das pessoas, dos clientes e tal, a gente acabou tomando, vamos botar o bloco na rua, né? E uma das coisas que a gente fez foi, vamos organizar, vamos fazer um site, vamos trazer uma capacitação e vamos escrever em projetos, vamos fazer palestras de sensibilização. Então a gente começou a bater na porta de universidades, da OAB, de onde fosse para poder falar dessa ideia. E a gente começa com, às vezes, grupos pequenos, 5, 6 pessoas, às vezes grupos maiores, e assim você vai indo aos pouquinhos, e quando a gente viu, a gente está em outro lugar. Uma das medidas que a gente decidiu fazer foi escrever a prática no Prêmio Novari. E em 2013, na 10ª edição do prêmio, a gente ganhou na categoria Advocacia pela pertinência, pela adaptabilidade, pela facilidade de adaptação dessa prática em qualquer região do país. É uma ideia, é um olhar, é uma maneira de atuar, não demanda nenhuma infraestrutura, nada que vá onerar ou inviabilizar a sua aplicação. E ela tem um potencial transformador muito grande, né? Ela tem um potencial transformador da sociedade muito potente. Então, assim, que é isso, as pessoas assumindo o protagonismo pela sua história, pelas suas próprias decisões, né? Assumindo a responsabilidade pelas suas escolhas e resolvendo cada vez mais extrajudicialmente, né? Cada vez mais na esfera privada, dentro dos escritórios, né? Diretamente os conflitos de natureza, né, emocional, interpessoal, que é a seara adequada. O judiciário não é o lugar adequado para se resolver questões emocionais ou afetivas, não é. O que a gente vê é muita destruição, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque eu já estou abrindo outra janela. Mas o que eu queria concluir é que foi um reconhecimento muito importante do Prêmio Novari, né? Trouxe uma legitimidade muito grande para essas práticas, mostrou a consonância disso com todo o contexto legislativo do momento, daquela época, que já estava em curso, quer dizer, a resolução 125 do CNJ, o novo CPC, que vem em 2015, então, para a gente seguir na linha do tempo, né? A lei de mediação, também de 2015. Então, tudo isso aconteceu meio nesse contexto, ao mesmo tempo, e é uma prática que veio para ficar, não tenho a menor dúvida, né? A gente está vendo o ritmo do crescimento exponencial das práticas colaborativas no Brasil e no mundo. Então, essa é a história. O Instituto vem, então, de 2014 para cá, a gente vem fazendo capacitações, já fizemos 2 congressos, já são mais de 1.000 profissionais capacitados no Brasil todo, e grupos em várias regiões, você sabe, né? Tem comissões em várias OABs. Estou falando muito, Lisandra. Se você quiser me interromper, que eu disparei. Não, eu quero que você fale. Depois vou fazer uma complementação só sobre o que é o Inovari, para quem não souber. Tá Inovari, não, e só para fazer um parêntese, o Inovari, ele vem premiar. O Inovari é um prêmio que parabeniza, né, que elege aquilo que faz sentido no judiciário, para o serviço, digamos assim, a uma ordem jurídica justa, que hoje, né, Olivia, é muito mais assim, eu estava ouvindo o professor Kazuo Watanabe outro dia dizendo, não é somente o acesso à justiça, que as pessoas confundem acesso à justiça com acesso ao judiciário, que é uma limitação de visão, que a gente pode falar depois um pouco, mas um acesso a uma ordem jurídica justa. Então o Inovari vem premiar aquilo que traz isso, né? E premiou o trabalho da Olivia, o trabalho das práticas colaborativas em 2013. Então, vocês vejam, 2013, nós estamos em 2020, né? Já tem aí uma caminhada, né, no Instituto das Práticas, ela pode falar mais um pouquinho, e dizer que é verdade, os grupos começam pequenos. Aqui em Laura a gente tem uma comissão, a comissão nossa de práticas, acho que tem 12 pessoas ou 15, mas são todos muito entusiasmados, e eu vejo que as práticas, Olivia, elas trazem isso, né? O melhor do ser humano. A coisa da busca por servir de uma forma humanizada,
Porque o que a gente via na faculdade, para quem se formou há 15 anos como eu, mais ou menos, né? Aprendeu o quê? A pessoa está com uma questão, com uma demanda, o advogado vai, peticiona e entrega lá para o juiz. Não avalia. Será que não era possível fazer de outro jeito? Às vezes alguns fazem, né? Como você mesmo colocou quando eu fiz a minha capacitação, e eu sou fruto das capacitações que o IBPC, que a Olivia é presidente, que realiza, eu me lembro que você disse assim, todo mundo tenta um acordo no início, né, e tal, ou então no final do processo para a coisa acabar. Mas as práticas trazem um acordo qualificado. Então as pessoas precisam entender qual é o nível do trabalho, a sofisticação que a gente oferece para o cliente é muito diferente. Né, Olivia? Vamos falar um pouquinho sobre Esse é um isso, eu acho que gancho vale a pena. importante. Sim, muito importante o que você falou, né? Assim, essa ideia de que acordo, todo mundo sabe que o acordo é o melhor caminho. Essa é uma praxe. Qualquer advogado hoje, eu vou ficar aqui nos advogados de família, mas em qualquer área, é um senso comum. Não, o melhor caminho é sempre o acordo. Só que acordo é esse, né? Que qualidade de acordo é esse? Como que a gente constrói esse entendimento? O que é construir consenso? Tem sempre aquela ideia, cada um cede um pouco. Eu vou ceder um pouco aqui, eu vou ceder um pouco ali. Então, você vai ter sempre a percepção de que aquele acordo, ele não reflete exatamente o melhor. Ele tirou alguma coisa de você. Ele de alguma maneira, você perdeu alguma coisa. E a gente precisa de ter um outro olhar. Na verdade, construir acordo não é eu chegar com o meu pedido aqui, né? E você com seu pedido aqui, e a gente botar uma gordura para poder reduzir. Isso é negociação baseada em barganha. Né? Isso. Eu peço mais para chegar no menos, você oferece menos para chegar no mais. Então, assim, é uma negociação, e quando a gente está falando de família, de relacionamentos que se projetam no tempo, parcerias, sociedade, sabe, vai ficar esquisito. Pô, ele pediu mais, sabendo que não era aquilo, sabendo que o correto, porque a gente sabe, na nossa relação, a gente tem uma ideia do que é. A gente sempre sabe que na hora do pedido, numa petição inicial, ali o advogado, né, dá uma carregada. Pois é, só que isso é ofensivo, isso não constrói, isso afasta as pessoas, isso não aproxima as pessoas. Então, o que a gente faz? Tem primeira coisa, e uma das primeiras coisas que a gente trabalha na formação, né, que você fez de práticas colaborativas, é colocar isso. Não é a forma como a gente vinha fazendo os acordos, cada um cede um pouco, vencendo pelo cansaço, ou aquelas estratégias que a gente vê, atocha o ar-condicionado, não serve água, deixa a pessoa bem desconfortável, porque ela exausta vai acabar cedendo, ou vai até o limite, corta a grana, porque aí ela não vai ter muita alternativa, vai acabar fazendo acordo. Quer dizer, é uma estratégia olha isso, é uma estratégia de acordo em que você desperta o que o outro tem de pior. É que você deixa o outro desconfortável na sua pior versão. E a estratégia da prática colaborativa é outra, né? Barganha que não existe. Tá? Então, por isso é muito importante o compromisso dos advogados e de toda a equipe que estiver assessorando qualquer pessoa, qualquer família, num processo de negociação, que haja o compromisso com a não litigância. Esses profissionais, eles não podem se ver como adversários em potencial, tá? Ainda que a gente esteja num ambiente de acordo, com essa primeira intenção de fazer um acordo, se a gente tem como possibilidade, um dia, se encontrar nas barras de um tribunal, a gente já vai ter a nossa energia dividida, já não é a mesma coisa. Porque eu não consigo trazer, eu não consigo ser razoável, transparente, se o outro pode fazer um uso adversarial daquilo que eu estou trazendo, entende? Perfeito, se aquilo claro. que eu tô, né? Se aquilo que eu estou trazendo pode amanhã constar dos autos de um processo. Então, um processo de construção de consenso é um processo, acima de tudo, criativo. A gente está ali, essa ideia, vou pensar fora da caixa, né? Que todo mundo fala, muito bom, muito bonito, mas como é que faz isso na prática? Pensar fora da caixinha. Né? A gente precisa de poder ter muitas ideias. Tem muitas ideias, a gente tem que pensar muito, a gente tem que poder jogar muitas ideias fora, ter 50 ideias ruins para poder chegar numa ideia que atenda a todos, que seja viável para todo mundo. Então, é um exercício de criatividade, a gente precisa passear, trazer informação, clareza, né? E tudo isso tem que acontecer num espaço protegido, porque senão a gente não pode ser criativo, a gente trava.
né? A gente não pode deixar os pensamentos e as ideias fluírem porque eu não sei o que, que o outro pode fazer com aquilo. Então, o ambiente de negociação tradicional, em geral, já é muito Comprometido. opressor. Exato, né? Porque é um ambiente de ameaça. Então, eu me fecho se eu tenho medo, se eu tenho receio. Ainda que todos estejam bem intencionados, é isso que eu quero ressaltar ali, querendo realmente fazer um acordo. Mas existe a possibilidade da conversa mudar de tom com aquelas mesmas pessoas. Então, por isso a importância, para quem não sabe, da assinatura de um termo de não litigância. Isso que advogados colaborativos fazem quando vão construir, quando vão trabalhar na construção de um acordo, eles se comprometem a, naquele caso específico, não ajuizar um processo, não entrar com um litígio em hipótese alguma, tá? Isso é muito Então, eu e importante. Lisandra aqui, se Lisandra é advogada de uma parte ou da outra, de um cliente ou do outro, a gente vai trabalhar uma com a outra, em Perfeito, isso parceria, aí. e não mais Equipe. uma contra a outra. Exato. Então, a gente vai chegar e falar, e aí, Lisandra, como é que está para o seu cliente? Aonde estão os pontos mais sensíveis? Eu vou poder dizer também aonde está mais difícil para o meu cliente. E aí a gente começa a ver aonde que a gente vai ter que botar a nossa energia, aonde são os pontos mais críticos, aonde eles estão divergindo mais. E vamos usar juntas o nosso conhecimento, 100% do nosso tempo e da nossa energia, para pensar em possibilidades, para pensar quem que a gente chama? Vamos chamar um especialista, vamos chamar um psicólogo, vamos chamar alguém de finanças para poder dar uma luz, ampliar as possibilidades para a gente poder transitar por essas opções e aí juntos com os nossos clientes, nós duas em convergência de propósitos e com os nossos, a gente conseguir desenhar esse acordo. Que foi a tua pergunta primeira lá atrás, que acordo é esse, né? Que Isso. natureza de acordo é essa? Então, eu não vou fazer um acordo com você te vencendo pelo cansaço, te espremendo no outro lado, deixando o seu cliente desconfortável. Não, eu vou chegar a um acordo com você. Primeiro, na nossa relação, a gente vai metacomunicar para os nossos clientes que, apesar da gente estar ali em lados contrários, a gente consegue funcionar, a gente consegue encontrar um chão comum, sabe? A gente consegue entender qual é esse solo comum que a gente vai conseguir encontrar um modo de seguir com a vida. Porque consenso é isso, né, Lisandra? O que é consenso? Perfeito. Claro. Consenso não é o meu ideal nem o seu ideal, E mas é a seu. solução com a qual a gente possa conviver, sabe? Conjunta. Conjunta. Aquilo que funciona Exato. para você e para mim, está tudo certo. Pode não ser a melhor maravilha do mundo, porque eventualmente eu posso entender. Isso que você está falando, Olivia, é tão importante, porque eu vejo, assim, desde que eu fiz a minha capacitação e que eu venho tentando implementar no meu cotidiano da advocacia, eu vejo o seguinte: meu cliente fala assim, não, pode tentar, doutora, conversar com a outra parte, mas eu sei que eu tenho razão. Ele começa assim. Aí eu vou para outra parte, porque aqui ainda temos poucos advogados capacitados e vamos ter uma capacitação em novembro, 12, 13 e 14 de novembro. O pessoal já anota aí na agenda, depois pode mandar pergunta para a Olivia, para mim, para a Lúcia, depois a gente fala mais sobre a capacitação. Então, de repente, não tem ainda um advogado colaborativo como a Olivia, como a Lúcia, como muitos do outro lado. Então, eu entro em contato com a parte, com a autorização do meu cliente, é importante que se diga. Aí a outra parte vem e fala, mas doutora, eu tenho razão, eu estou certa por isso. Então, os dois entendem que estão certos. Se eles levam para o judiciário, né, Olivia, o que o judiciário vai fazer? Como o judiciário trabalha com conceitos binários, certo, errado, vencedor, vencido, quem tem razão, quem não tem razão, quem tem a melhor tese, quem não tem, um dos dois ali vai sair perdendo. Então, a sua razão vai ser desconstruída logo de cara pela sentença. Né? Agora, então... se ele vem num colaborativo com a gente, não, eu valido o meu cliente naquilo que ele entende como certo, e a Olivia vai validar o cliente dela naquilo que ele entende, e nós vamos trabalhar com aquilo. Então, quer dizer, nenhuma outra possibilidade de solução, pelo menos judicial, vai validar ambas as partes. Pois é, por quê, né, Elisandra? O que acontece numa demanda judicial? E depois eu quero voltar mais um pouquinho só nessa coisa da construção do acordo, fechar o meu raciocínio ali. Em relação a isso, o judiciário ele trabalha com uma demanda objetiva, né? Você faz uma petição inicial, você conta uma história, você fundamenta e no final tem um pedido. O que você quer?
Vamos lá, pensar né, na área de família. Eu quero a guarda Vamos dos lá. meus filhos, eu quero X% de pensão, né? Qualquer coisa assim. Eu tenho um pedido. Perfeito. Isso. Isso, o judiciário, né, e toda a dinâmica adversarial trabalha com posições. Posições, vamos imaginar aquela figura do iceberg, né? Posições é aquele topo, é o que está ali aparente, é o que eu manifesto, e só aquilo que é possível, é aquilo que é levado, né, nas demandas para o Poder Judiciário. Quando a gente trabalha com métodos de diálogo, com métodos autocompositivos, pacíficos, em que a gente vai indo mais baixo, a gente vai perguntar, mas espera aí, por que que você quer aquilo? Para que que você quer aquilo? Por que que você está Uhum. pedindo isso? Né? Eu tenho um exemplo para dar que eu sempre falo. E indo mais embaixo ainda, na base do iceberg, você pode perguntar o que é mais importante para você? Que valor você está querendo proteger? Né? O que é? Isso. Porque as posições, elas são incompatíveis. As posições, imaginem dois icebergs, né? Aqui está o topo de um, aqui está o topo de outro. Todo mundo tem a sua razão. Mas se você vai descendo no iceberg, você vai ampliando essa base até você achar um ponto comum. Lá na base do iceberg, eles se cruzam, porque ali tem algum valor em comum, ali tem alguma é o terreno, nem sempre é possível, tá? Mas é uma tentativa, é uma busca por aquilo que eu falei, um solo comum. Essa é a zona de acordo possível, é ali que a gente tem que transitar. Então é isso, as posições são incompatíveis, mas os valores, as necessidades, às vezes elas são comuns. Então eu tenho um exemplo para dar. Uma vez, há muitos anos, eu estava numa audiência, é isso, uma vez eu estava numa audiência no tribunal, e há anos isso, tá? Enfim, eu ainda fazia litígio. Mas estava já começando essa história e eu estava lá defendendo o pai e era uma disputa de guarda e ele brigando, né? E aquela coisa, eles na audiência, a juíza lá, e ele dizendo, e um desqualificando o outro. A gente tentando, mas um Nossa. desqualificando, porque eu que faço os deveres, mas você trabalha muito, mas eu que sempre busquei na escola, e cada um tentando se legitimar, mostrar a sua importância. Os dois eram importantes, claro, né? Mas eles Lógico. estavam ali, pois é, um querendo, né, entrando numa de querer prevalecer sobre o outro, essa ideia do perde-ganha e ter a guarda dos dois filhos unilateral só com um. Até que a juíza, ela foi muito habilidosa e em algum momento daquela conversa da audiência, ela perguntou para o meu cliente, ela falou assim, mas meu senhor, por que que o senhor quer a guarda? E ele teve um momento de escuta da pergunta dela e falou, olha, eu quero a guarda porque eu não quero perder a convivência diária com os meus filhos. Eu não quero que o divórcio, que a nossa separação implique na perda da convivência diária com as crianças. Então, enquanto ele falava isso, a mulher, a ex-mulher, já estava enfileirando um monte de argumentos sem nem ouvir. E a advogada dela também Uhum. foi muito, né, assim, sagaz, e na hora pegou a mão dela e falou: Você ouviu o que ele acabou de dizer? Então, naquele momento ali na audiência, ficou claro para todo mundo que a discussão não era a guarda. Quem vai ter a guarda, quem é melhor cuidador do que o outro, quem tem mais possibilidade. A discussão passou para um outro plano, passou por como viabilizar a convivência diária de pai e mãe com as crianças. Então, ao invés de a gente ficar discutindo quem tem mais tempo, quem trabalha mais, quem tem um estilo de vida assim ou assado, a gente passou a discutir como que a gente podia organizar a rotina das crianças, aonde que ele iria morar, porque ele ia sair de... Enfim, todas essas questões práticas para viabilizar uma separação conjugal, mas para consolidar, para permitir um convívio cotidiano parental. Era esse o ponto da conversa, né? E Perfeito. Uhum. aí a gente passou a falar de horários, de atividades, né? Esquema de trabalho de um e de outro, que horas que a gente pode pedir ajuda da avó, enfim, para viabilizar pai e mãe diariamente na vida dos filhos. Então, assim, é isso que a gente faz. Essa é a diferença, Lisandra, da construção do acordo, que eu queria te Uhum. dizer lá no início. Eu queria Sim. só fechar esse raciocínio para o E eu pessoal. quero que Quando você eu feche. disse Sim. Sim. que a ideia não é assim olhar para o acordo e falar, poxa, eu tive que ceder, porque isso também é comum. Você está com um cliente e fala, poxa, só eu cedi. Aí o outro fala a mesma coisa, só eu cedi. Então, a sensação, muitas vezes, quando você, né, muitas vezes não, sempre, que você constrói um acordo com base em barganha, é que só eu cedi.
e o outro também tem essa sensação. Só eu abri mão do que era importante. Então, os dois têm um olhar para o acordo de alguma coisa que me tirou, né? Me subtraiu alguma coisa importante. Me Quando a colocou em gente desvantagem de precisa. alguma forma. E pelo fato de a gente estar em conflito, você não consegue também perceber o que, que o outro abriu mão. Até porque todo mundo estava super, né, na lógica da barganha, super Uhum. valorizando, super estimando as propostas. O que a gente propõe com a prática colaborativa? A gente partir de um marco zero, né? A gente não vai chegar com uma proposta aqui, outra aqui, para a gente confrontar e ir tirando para chegar no denominador comum. Não, a gente vai construir em conjunto da base zero os acordos, os tijolos possíveis. O que é possível? É pensar naquela ideia daquele ponto ótimo da curva, sabe? Então, é uma outra lógica e uma outra forma de olhar para o acordo. É fazer com que as pessoas e a gente, como, né, assessores, advogados dessas pessoas, e as próprias pessoas tenham a percepção, quando elas fazem um acordo, não de que elas tiveram que abrir mão de alguma coisa, mas de que aquele foi o melhor acordo possível que elas puderam construir, sabe? Essa sensação é totalmente diferente de você chegar, acordar de manhã, abrir sua janela, respirar e pensar: tá bom, né? Não era o meu ideal, mas, cara, foi o melhor acordo possível que eu construí com ele. Foi o melhor acordo possível que eu construí com ela. E isso daí é uma coisa muito boa, sabe? Isso não me violenta. Esse combinado que a gente fez me permite fluir com a vida. Quando eu abri mão de alguma coisa muito essencial, ou pior ainda, quando é uma decisão judicial, uma sentença, como você disse, que dá Vertical, né? razão para um lado em detrimento do outro, todo dia quando eu acordo de manhã, aquela realidade pode me violentar. Entendeu? Eu vejo os meus filhos tais dias e tais horas, não porque eu decidi assim com a outra, com a mãe ou com o pai, mas porque um juiz decidiu isso. E eu sou um coadjuvante da minha própria história. Eu sou outra pessoa tomou as decisões. Eu não tenho responsabilidade por aquilo que eu escolhi. É difícil a beça, não é fácil. Não é fácil. Mas é o caminho da maturidade, né? Da vida adulta, da gente se responsabilizar pelas nossas escolhas. Nem tudo é fácil, né? Nem tudo é propaganda de margarina. A gente está aqui para viver a vida real. Então, assim, é isso. E o que fica para os filhos, o que fica, né, para a família, porque tem um efeito, né? Todo o divórcio, todo o processo de separação. A Pauline Tessler falou isso outro dia para mim numa conversa que eu vou publicar ela. Eu gravei e vai para o canal. Olha, que Ela massa. não diz respeito só ao casal, ela diz respeito a todo mundo que está em volta. Um divórcio litigioso, ele pode afetar muita gente, começando pelos filhos, né? Depois por outras pessoas, por toda a comunidade, né? O ambiente de trabalho, a família extensa. E toda a comunidade, toda a sociedade, na medida em que aquelas crianças cresceram testemunhando um processo relacional, um processo, né, destrutivo. E o pior, quer dizer, todo mundo tem conflito e um casal que lida mal, né, que administra mal, de maneira destrutiva, uma situação de conflito, comunica para os outros, comunica para os seus filhos a mesma coisa, né? Uma incoerência muito grande, né? Que não é possível o diálogo, que não é possível resolver, que não é possível chegar ao entendimento por meio do diálogo. Então, a gente vai para uma sociedade intolerante, para uma sociedade que não é aberta para ouvir as diferenças, né? Que não consegue ter um debate saudável e por aí vai, né? Assim, os exemplos são muitos. E isso começa em casa, né? Começa, e não adianta a gente ter um discurso de casa, da casa para fora. Eu Com penso assim, certeza. Não, né? eu penso Buscar assim isso, também. Uhum. Não, né? Então, isso que você tá. assim, Não, quero que você conclua, não quero te interromper, não. não, concluí, eu queria só dizer isso, queria só frisar isso, da importância da gente comunicar para os clientes, valorizar essa natureza de trabalho, começa pela valorização do advogado, de entender que o acordo, o benefício que se traz, né, o benefício que se traz com a construção de um acordo é muito maior do que o ganho de uma sentença, isso é uma outra questão que a gente pode falar sobre Uhum. honorários e tal. Vamos falar já Mas, já. assim, Uhum. Importante. começar a valorizar esse tipo de trabalho que é difícil, que não tem nada de fácil, que é complexo, né? Por isso a gente. Sofisticado e Pois demanda é. estudo, eu digo por mim.
e que exige muito das pessoas. As pessoas que estão Exige. passando por uma situação de conflito, elas estão em sofrimento, né? Elas não estão com a sua capacidade de reflexão, de raciocínio, na sua melhor forma. Em geral, a gente fala isso, né? A gente que Uhum. trabalha com conflitos, a gente recebe as pessoas na sua pior versão. São É, pessoas que estão falando coisas que não acreditam, que não pensam daquele jeito. Depois elas repensam e falam, cara, onde é que eu estava com a cabeça? Né? O que eu estava fazendo? Então a gente precisa de ter um acolhimento e muita responsabilidade. Porque a pior coisa que a gente faz, né, como advogados de família, é pegar uma pessoa que está nesse estágio, nesse momento de dor absoluta, de embotamento emocional, e registrar aquilo numa petição na petição. inicial. Era o que eu ia falar agora. A gente está em E dá total o tom da sintonia. Exato. conversa, sabe? É isso, você vincula, você torna ela refém de um momento de exceção. É isso que a gente faz. E dali a pessoa Exato. depois entra no que a gente chama no espiral do conflito, porque aí causa uma Exato. reação no outro, e assim você vai, quando você vê, você já se descolou daquelas causas iniciais, você já está na briga, você já nem sabe mais o que você está brigando. Então você recebe gente que está brigando há 5 anos, ou que já tem, outro dia, eu sempre falo isso, já tem tempo isso. Eu recebi um casal na faixa dos 30 anos, um casal jovem, com um filhinho de 2 anos e meio, e eles tinham vinte e Uhum. três processos. 23 processos, 23. sabe? É, porque Ave era Maria. um ajuizando, o outro Aguarda, entregou a começou o criança divórcio. atrasada, guarda, lá, 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 lá. E o que é pior Sim, é que tem sempre um advogado por trás fazendo aquilo. Então, assim, a gente sim. tem que pensar muito É. na nossa contribuição para a disfuncionalidade das relações, sabe? Porque é muito sério isso que a gente faz, sabe? É muito Não, sério. A gente marca gerações e a gente compromete a formação, a saúde mental e o exercício pleno da cidadania e tudo mais se a gente trabalha de uma forma destrutiva de relações, de laços, de afetos. Eu não faço parte disso mais, Lisandra. Assim, eu não. não. Isso que você está trazendo, tem alguém que está vendo aqui com a gente, o Henrique Band Oficial, não sei se ele te conhece. Ah, então. Sim, Ele está dizendo tirar do micro e colocar no macro. E é verdade, é exatamente o que você está dizendo, porque tudo que a gente faz na vida repercute. Então, isso por outro caminho. Se um advogado recebe o seu cliente que está vivendo uma situação A, né, de problema, e ele consegue oferecer uma prática colaborativa para esse cliente sair de A e aí construindo esse acordo na base zero, como você falou, ele chegar em B e o conflito ele puder abrir a janela, como você falou, e pensar, pô, foi a melhor coisa. Olha que repercussão social e olha como a vida dele vai destrinchar, porque, Olivia, antes de fazer as práticas, eu já tentava fazer acordo, aquela mesmo que a gente estava falando no início. Mas é exatamente poder traduzir que o processo, principalmente em família, ele é uma fotografia, né? Que é o que a gente fala é uma fotografia do pior momento da pessoa, como você disse, enquanto que a prática colaborativa é uma construção, é um filme, né? Eu acho que isso fica bem visual para as pessoas, isso. é. Eu acho isso Não, eu muito. que mais uns aspectos disso, né? Primeiro, também não quero de modo algum romantizar, né? Ficar dizendo não é a salvação da pátria, não é para todo mundo, nem para todo profissional, nem para todo cliente. O que a gente precisa aprender e treinar é ter o discernimento de, junto com o cliente, identificar qual é o melhor caminho. Aquilo que eu comecei a falar no início da nossa No conversa, início. que eu Uhum. experimentei na Câmara de Indenização da Air France, que o mesmo fato que atingiu as pessoas de uma maneira muito né, próxima, parecida, ela vai impactar e cada família vai ter uma maneira de lidar com aquilo. Algumas Isso. famílias, Lisandra, disseram Uhum. assim, eu apertar a mão da empresa aérea, eu não, meu modo é brigando, eu vou até o Supremo, mas eu não vou de jeito nenhum fazer um acordo, eu vou brigar, eu vou entrar com ação. Meu modo é assim, ok, sabe? Uhum. Outros vão dizer, não, Uhum. já tem um advogado de família aqui que eu confio, ele vai conversar diretamente com a seguradora e vai fazer um acordo. Outros procuraram a Câmara e fizeram um acordo pela Câmara. E outros, Lisandra, não fizeram nada. Nunca fizeram nada. Não quiseram procurar, não quiseram receber nem um centavo, nada, né, daquele fato. Então, assim, você vai dizer quem tem razão, quem está certo, quem está errado? Não é Sabe, o isso. direito era Não. não se trata disso. Se trata Uhum. da gente entender qual é a necessidade do nosso cliente. O que o nosso cliente precisa, do que ele dá conta, que recursos ele tem, né? Qual é o contexto que ele está inserido.
E aí, por isso, a perspectiva do que a gente estava falando, que não é fácil trabalhar dessa maneira. Ah, vamos fazer um acordo que as pessoas tenham orgulho, né? E que elas percebam que foi o acordo possível. Por que que a ideia é essa também? A gente trabalha com equipe multidisciplinar. Então, Isso, um vamos falar um pouquinho divórcio, por disso. exemplo, Uhum. é um processo emocional, muito mais do que jurídico, inclusive, né? Uhum. E pois é, jurídico às vezes é isso aqui, o emocional é desse tamanho. E a gente Uhum. tem que estar ali, e advogado não é meio psicólogo, né? Assim como os psicólogos não são meio advogados de família, a gente tem que estar cada um no seu quadrado, conhecendo bem as nossas competências, os nossos limites profissionais, né? Para poder trabalhar em parceria. Então, a proposta de um acordo construído numa base de uma negociação colaborativa é justamente a possibilidade de encaminhar as questões emocionais para quem vai Uhum. cuidar dela com mais propriedade. Às vezes, como Isso, advogada, eu posso até acertar aqui ou ali, mas eu posso não perceber um isso. padrão ou não acolher da melhor maneira possível um sentimento. E isso fica latente, isso brota de novo de alguma forma. Então, é uma costura muito delicada a construção de um acordo colaborativo, né, justamente por isso, porque a gente dá um tratamento complexo para uma situação complexa. Ela Complexa. não é, né? Ela tem Exato. múltiplas facetas. Então, é Exato. importante isso, a gente ter esse olhar multifacetado de um conflito relacional, familiar. É importante a gente ter esse olhar e conseguir dar o encaminhamento, não para que as pessoas vão fazer uma terapia e volta para o advogado, vai porque você está mal. Não, para a gente ter uma troca em tempo real. A prática colaborativa não trabalha com laudo, né? Com laudo que também é uma fotografia. Ah, entendi, vem aqui agora, vamos decidir desta forma. Não, é um processo dialógico de todas as áreas, né? Tanto da área de saúde, junto com os clientes, é um diálogo constante em tempo real para a gente construir a solução, né? Os outros profissionais vêm para enriquecer o processo decisório das pessoas, que é sempre das pessoas, com o nosso assessoramento, mas é das pessoas, é elas que estão vivendo na pele aquela situação e elas que precisam, né, de se apropriar De da sua desse, própria história, de decidir a sua vida, de né? decidir sua vida. É exato. Hoje mesmo eu passei numa situação que eu estou tentando intermediar, vamos dizer assim, que não é bem uma prática colaborativa, e eu disse: olha, é a oportunidade que o senhor tem do senhor decidir, porque do contrário, com o ingresso da ação, isso é perdido, porque quem decide é o juiz, mas isso, né? Então é o óbvio. Agora, vale a pena a gente falar um pouquinho de honorário, sabe, Olivia? Porque eu fico ouvindo assim alguns colegas dizendo: não, mas eu não vou partir para esse lado autocompositivo, porque isso não é valorizado, eu não vou receber de forma suficiente, entrar com a ação já tem aquele pacote X reais que eu dou entrada e aquilo entra na minha conta, sabe? Então, assim, primeiro, como eu, Lisandra, dizendo a você, colega, que me diz isso no meu dia a dia, eu lhe digo, não é assim, meu amigo, porque esse trabalho é muito mais exigente, tem que ser muito, até melhor remunerado para nós advogados, porque o que a gente está dando é o nosso melhor, que requer estudo. Eu mesmo fui fazer minha capacitação no Rio, porque não tinha aqui na Bahia nesse período que eu decidi fazer dessa mudança, dessa minha conversão de caminho, etc. Então, eu estou investindo tempo, dinheiro, energia, como a Olivia falou, muita energia, para eu oferecer o meu melhor para o meu cliente. E eu vou baratear por conta disso, meu amigo? Francamente. Então, você não sabe cobrar. Então, não é a questão. É ou não é, Olivia? Existe uma coisa, Lisandra, que assim, a cobrança, começa com o valor que a gente dá para o trabalho que a gente faz, né? Exato. Então, se o advogado ainda tem uma mentalidade, tem a percepção de que o trabalho que ele faz, o melhor que ele pode fazer, agregar, é o litígio, ele vai cobrar mais pelo litígio, né? Uhum. E quando ele Uhum. passa a ter a compreensão do benefício, né, que ele pode... Tá um barulho que está atrapalhando? Que ligaram... De jeito nenhum. A mim não tá Ah, tá. atrapalhando nada. Tá bom. De vez em quando meus Se cachorros vão ele... latir também, que eu tô com uma cachorra nova aqui, tá uma loucura, Tá. mas tudo bem. Mas vamos lá. Se ele tem a percepção de que, né, a essência do trabalho dele, o melhor que ele pode agregar para o cliente dele está no litígio, ele vai cobrar mais por isso, né? Se Sim. ele acha que o acordo é mais fácil... Antigamente era muito comum isso, né? O advogado vem e cobra, sei lá, X reais para fazer um Pra litígio entrar com a que, ação. primeiro, Ainda é assim, ele... aqui ainda é assim, aqui ainda Sim, é assim. sim. Aí, bom, ele não sabe quanto tempo vai levar,
quantos Não recursos sabe. vão ter, se Não. vai, né, se vai ter audiência, se vai ter uma pandemia, se o fórum vai fechar, né, quanto tempo vai Boa. levar, quanto que vai... Muito Não, porque boa. agora a gente tem que considerar isso. Antes de entrar Exato. com uma ação, você tem que perguntar para o seu cliente que você, olha, que você considera que pode ser que, né, tem uma pandemia e o seu processo tenha o seu andamento prejudicado, porque coisas assim hoje fazem parte, né, do nosso horizonte. Entre outras, greves antigamente, mas enfim, recesso, às vezes você chega... O judiciário tem o seu tempo próprio, que não é o Exato. tempo das pessoas. As Não, pessoas têm um nem de tempo longe. que é variável, de novo, sempre usando aquele exemplo. Uns precisam de mais tempo, outros estão com mais urgência, uns já estão mais avançados no processo, no entendimento, no processo de luto, né? São nos processos emocionais, por exemplo, né? De lidar com o seu divórcio. Às vezes a diferença de tempo está entre o casal, um já está pronto, o outro está lá atrás. Então é uma equação super delicada que a gente tem que fazer. Mas voltando para a questão dos honorários, né? A gente primeiro, para cobrar de um litígio, a gente tem que dimensionar tudo isso. Tempo, custo, quantas vezes você vai ao fórum para despachar com o juiz ou com o promotor, ele não te atende, ou uma audiência vai durar 3 horas, você tem que esperar às vezes horas, 2, 3 horas. Eu, quando tinha audiência, né, no fórum, não marcava nada depois. Você tem audiência marcada para 2 horas. Eu não marcava nada naquele dia, porque eu não tenho hora para voltar para o escritório. Eu não sei que horas vai acabar ou vai acontecer a audiência. E como essas horas são remuneradas? Essa é uma primeira pergunta. Geralmente são horas não remuneradas. Ou você vai cobrar para dar conta desse imprevisto, ou você está ali aguardando, enfim. Tudo isso que eu acho que, se você fizer um cálculo e projetar o que se cobra de uma pessoa física, projetar no tempo, eventualmente você pode ter honorários de êxito. Não, se eu conseguir a guarda, eu ganho X. Para algum advogado sempre vai ser desinteressante essa dinâmica, porque um vai ganhar e o outro vai perder. Sempre, né? Perfeito. Então, assim, você tem um risco e pergunto, quanto que se cobra de uma pessoa física, né, de uma família em situação de conflito, numa situação crítica, para se remunerar bem por 2, 3, 4 anos? Quanto tempo dura o litígio? Não sei te dizer, não sei para onde vai. Então, é isso. O advogado antes vinha com o valor, e eu fiz isso no escritório muitas vezes no passado, valor X para fazer, né, até a sentença e tal. Aí depois, se tivesse acordo, até a audiência, até tal fase do processo, esse valor caía para 2x. Então, assim, é uma maneira de dizer assim, olha, o acordo é uma maneira de barato, mas vamos resolver rápido e você desvaloriza essa natureza de trabalho. Então, primeiro que eu diria para os advogados, todos que estão ouvindo a gente, começa a entender, né, que tipo de acordo você está fazendo, que percurso você está fazendo com os seus clientes, né? Qual é o benefício que você está entregando e começa a valorizar você, essa natureza de trabalho, tá? No momento em que você perceber, né, o valor desse trabalho, imediatamente você vai saber precificá-lo adequadamente. Ponto 1. E 2, acho interessante, ainda que seja, né, enfim, ainda que seja interessante, né, que você cobre menos do que cobraria por um litígio que pode durar 3 anos, considera que um acordo colaborativo, um processo colaborativo dura meses. No meu escritório, eu não tenho quase nenhum, acho que eu tenho um exemplo ou 2 de casos que fizeram aniversário. Ninguém faz aniversário, é raríssimo no meu escritório. Em geral, os casos duram menos de 1 ano. São alguns meses de negociação. Depois eu dou entrada no fórum, acompanho. Minha vida melhorou muito, porque minha qualidade de vida, porque, né, assim, tirei aquela coisa dos prazos, da audiência, aquela adrenalina, né, mudou. Hoje em dia o que eu tenho tramitando no fórum são acordos, né, são processos consensuais, então minha vida é muito mais leve, né? E falando aqui do meu lado. E para os clientes também, até porque quando eles vão fazendo os acordos, eles já começam a implementar. A homologação, ela é uma formalidade. Aquilo, né, aquilo vai só para... Né, porque a lei exige... Uma chancela, uma chancela, mas o acordo ele é entre social. As pessoas, ele faz sentido. Por isso ele é sustentável.
porque ele independe da chancela, né, do juiz, Do poder do paternalista, Estado juiz, para ser mais sabe? precisa. Não, porque ele já faz Uhum. sentido para as pessoas. É a coisa da. As Elas pessoas já querem elaboraram aquilo. aquela regra, elas elaboraram aquilo. Então, isso que é para voltar para os honorários, os processos duram menos tempo, eu tenho uma rotatividade maior de clientes, né? E clientes satisfeitos indicam mais clientes. Aliás, o melhor de tudo é quando você tem. Eu sou advogada de uma parte, né? E o ex-marido, né, do meu cliente gosta tanto dessa atuação que me indica para alguém. É muito bom quando você é indicado Exato. pelo lado contrário, porque mostra que você está fazendo uma advocacia digna, uma advocacia, né, respeitosa, uma advocacia que você, como o alvo, né, do que seria negativo, passa a ver valor naquela prática. Então, eu acho que é sim muito interessante para os advogados. O cálculo é diferente. A gente tem que colocar, para calcular os honorários, eles estão muito mais voltados para as negociações, para o trabalho que é feito antes da construção do acordo, né? O acordo é a ponta do processo, é o final. O judiciário é o final. O que acontece, a mágica, ela acontece toda antes, nos diálogos, onde todas as horas, todas as reuniões são remuneradas. Na prática colaborativa, não tem tempo perdido, tá? Todas as horas são remuneradas. Ainda assim, é mais interessante para os clientes, os dois advogados se remuneram. Aqui, na lógica dos honorários, não tem perde e ganha, tá? E eu ia falar, só para concluir, nem sei se você vai cortar, mas já falando, a gente consegue endereçar as questões quando necessário, que a prática colaborativa ela pressupõe a presença de dois advogados, tá? Mas eu posso ou não trazer outros profissionais de outras áreas, tá? Isso. Posso ou não. Uhum. Vai depender, Perfeito. como eu disse, da necessidade de cada família. Do cliente. Isso. Mas aí você pode me perguntar, mas isso não vai onerar muito o cliente? Também não, porque você consegue fazer uma cobrança menor, mas mais focada. E o benefício que você agrega para aqueles que podem pagar é inestimável. Então, sempre é adaptável à capacidade e à realidade financeira do seu cliente. Mas então é uma prática muito elitista, porque é muito cara. E a população? Digo também que não, porque existem várias iniciativas em universidades, a própria Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, hoje, já fez uma capacitação dentro da Defensoria para capacitar defensores para atuarem colaborativamente. Então, existe já uma parceria da Defensoria. Da Defensoria do Rio com o IBPC, né, que manda, que indica profissionais de saúde e finanças, para fazer parceria com os defensores no atendimento de prática colaborativa para os assistidos. Tá? Então, tudo é adaptável, é moldável, existem N projetos, o próprio Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas tem um projeto, o Praticando, que é para atender pessoas, enfim, que não têm condição de arcar com o escritório privado, tem N projetos aí, e eu sei que o nosso tempo está acabando, e eu não queria deixar de falar de um projeto rapidinho. À vontade. Que é um projeto que o IBPC criou agora. Depois, se você quiser, a gente volta a falar de honorários, Lisandra, que eu vi que o tempo foi embora de repente, a gente pode voltar em outra live. Estava tão boa a conversa, em outra live a gente marca, sim. Só para falar de honorários. Mas eu acho que foi respondido, enfim. Tudo, a gente abarcou tudo. Não, mas é porque é um tema que vale a pena, sabe, Olivia? De tempos em tempos a gente marcar, até para prospectar com as pessoas. De repente, hoje aqui mandaram muitas mensagens que a gente talvez não consiga atender, mas eu quero que você conclua. Olha aí as perguntas e a gente marca um segundo tempo. Tá. Pode ser? Agora, depois? mas será que eu não perco essa live? Tipo assim, eu não tenho que salva salvar? a live. Salva a live. Salva. Tá. Fica salva e aí a gente abre. E a gente marca um outro dia. Mas então, deixa eu só terminar de falar. Vamos fazer uma específica de honorários. O que eu queria falar para quem está ouvindo é que o IBPC está com um projeto muito legal, vou botar até aqui para vocês, que é de atendimento às pessoas que estão agora, durante o confinamento, em situação de conflito familiar. Então, todos os profissionais, um grupo de profissionais que se voluntariou, pode estar disposto a atender por telefone ou videochamada pessoas que estejam em situação de conflito familiar.
são profissionais da área jurídica, de saúde, psicólogos, psicanalistas, e, enfim, terapeutas, e profissionais de finanças. Então, se você está ou conhece alguém que esteja passando por uma situação de conflito familiar, nesse momento, manda um e-mail para colaborativo covid19@gmail.com. @gmail.com. Isso aí. Perfeito. Colaborativo covid19